Me alegro quando eu vejo você prosperar, com amor e em todo sentido da vida. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz que eu devo te amar assim. Eu me alegro quando eu vejo você prosperar, com amor e em todo sentido da vida. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz que eu devo te amar assim. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Abençoar, bendito Jesus, vou dizer: eu amo você. Os problemas da vida eu sei que não vão separar do amor de Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Os problemas da vida eu sei que não vão separar do amor de Cristo Jesus. Então me dê sua mão, sinta a comunhão que eu tenho contigo, amado irmão. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir. Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou dizer: eu
nosso coração. Assim como o Senhor, Ele diz na sua palavra e nos 10 mandamentos que foram os primeiros, o primeiro dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você pode oferecer de você, com excelência na presença de Deus. Que nós possamos nessa noite aproveitar essa oportunidade dada por Deus, que estamos aqui reunidos na presença dEle para trazer culto, para que nós possamos trazer propósitos para dentro de nós mesmos, de poder cultuar, servir ao Senhor com mais intensidade. Amém? Queridos irmãos, eu peço que abram as suas Bíblias ali no livro de Efésios. No capítulo 3, nos versos 20, apenas um versículo da palavra de Deus, nós vamos estar discorrendo aqui algo que o Senhor propôs no meu coração no dia de hoje para estar trazendo ao povo de Deus. O nosso abraço a todos os irmãos que nessa noite já são da casa, os demais que nos visitam, algumas pessoas conhecidas minhas, outras ainda não, mas quero dizer que você é bem-vindo à casa de Deus, você é bem-vindo em nosso meio. Amém? Efésios capítulo 3, versos 20. Diz assim as Escrituras Sagradas: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido Pai, nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus e queremos colocar os ouvintes da Tua Palavra perante Ti neste momento, para que tudo aquilo, Pai, que seja sequelas que tenha vindo da semana, do dia, alguma tristeza, alguma chateação, alguma dor, algo que possa tirar o foco de receber da Tua Palavra nessa noite, que nessa hora haja uma intervenção de Deus pelo grande amor que há em Cristo Jesus, que verteu o sangue ali na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, nós oramos agora também intercedendo por causa de preocupações externas com familiares, pessoas queridas, pessoas que não estão aqui dentro hoje, mas que as preocupações estão na vida de terceiros que aqui estão orando e preocupados, mas estão colocando diante do Senhor e orando para que o Senhor visite essa situação, visite essa pessoa e traga calmaria. Mas agora, Pai, que nós vamos estar aqui focados no que diz a Tua Palavra a nós, nos dê graça do aprendizado, nos dê graça, Senhor, da ministração pelo poder do Espírito Santo, e que cada pessoa seja movida pela mão de Deus, de maneira, Pai, que não fique da maneira como adentrou aqui nessa noite, mas que possa, quando finalizar o culto, dizer: houve uma mudança dentro de mim, há uma alegria pelo poder de Deus. Pai, nós oramos para que o Teu poder esteja atuando em corações, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Podem tomar os seus lugares e não é proibido dar glória para Deus aqui neste lugar. Amém? Aleluias. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e aqui ele faz no início aqui desse texto, no versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz que ele se coloca de joelhos na presença de Deus, intercedendo e orando por famílias, orando e colocando diante do Senhor, sabendo que Deus é poderoso para fazer grande obra na vida do povo. E ali a intercessão do apóstolo Paulo é para que o Senhor concedesse graça, de que as pessoas pudessem conhecer verdadeiramente o grande amor de Deus, o tamanho que tem este amor, a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, todas as medidas do amor de Deus, que é insondável ao nosso entendimento tão pequeno. Mas aqui o apóstolo Paulo, a oração dele é para que as pessoas ficassem fortalecidas, arraigadas
entendimento. Nós, seres humanos, entendemos aqui que amor é quando nós amamos alguém que faz o bem pra gente. A gente ama alguém que pode retribuir da mesma forma que nós estamos oferecendo. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para o amor de Jesus Cristo por nós, nós vamos ver que não é bem assim. Todos nós, antes de conhecer o verdadeiro amor de Jesus Cristo, conhecer quem Ele é, a grandeza dele, esse sedimento de amor que nós temos a dificuldade de entender, todos nós andávamos em caminhos errôneos e até mesmo confrontando a vontade do Criador em nossas vidas, confrontando a vontade de Jesus Cristo em nossas vidas. E eu pergunto aqui, será que Jesus deixou de nos amar por causa disso? Quem sabe você entrou na igreja nessa noite e o complexo de inferioridade entrou contigo. Quem sabe uma palavra maldita nessa semana você ouviu, te deixou para baixo e te fez se sentir menor do que as outras pessoas. Quem sabe você sentiu algo que você adentrou a igreja e isso entrou junto contigo aqui nessa noite. Quem sabe você entrou na igreja nessa noite e você está chateado, chateada, não consegue nem olhar para Jesus porque está fazendo coisas ou fez coisas que você pensa que está contra a palavra de Deus, está contra Jesus, e você está aqui e você pensa, poxa, eu estou numa situação enrascada. Eu quero te dizer que o amor de Jesus, ele subiu ali no Calvário para entregar a vida dele por mim e por você, não mudou nem um centímetro, não mudou nadinha daquele amor que ele derramou lá na cruz, por causa de um erro, de uma situação que você adentrou aqui. Senhor Jesus, ele continua te amando da mesma forma. Jesus te abraça. Nós sim, seres humanos, às vezes ficamos chateados, daqui a pouco já não aceita mais a situação do semelhante, já não aceita mais a situação de um familiar, já diz, não, eu não consigo conviver mais. Mas Jesus, ele nos abraça mesmo com os nossos defeitos, os nossos erros, e a esperança de Jesus em todos os dias em nossa vida é que nem um culto como hoje, que você adentrou a igreja, está sentado, prestando atenção nessa mensagem, ouvindo os hinos que já ministraram aqui essa noite. Jesus está aguardando do teu posicionamento um passo a mais em direção à vontade dele, para que as transformações propostas por ele possam acontecer em sua vida. Agora, o amor de Deus, ele não muda nem um centímetro de quando nós estávamos totalmente na lama, no lamaçal de pecados, do que agora que nós estamos na sua presença, que agora que nós estamos na sua presença, estamos buscando santidade, purificação, nós estamos entrando num alinhamento do propósito e da vontade de Deus para nós. E é isso que o Senhor quer, mas Deus te ama. Amém? Jesus te ama. Jesus te abraça aqui essa noite. Não importa a palavra que você ouviu de ofensa nessa semana, sinta-se abraçado pelo poder de Deus e receba dessa graça na sua vida. Amém? Aleluia. O amor de Deus a gente não consegue medir, irmãos. Nós não conseguimos medir o nosso amor que nós temos pelas pessoas, e até por Deus a gente pode tirar uma base, uma medida. Mas o amor de Deus por nós, irmãos, não tem cabimento. Ele é muito grande. Aleluia. E aqui nesse texto que nós lemos, esse versículo, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor Deus é maravilhoso, nosso amado Jesus Cristo, ele está atento para este lugar, ouvindo as orações que são feitas aqui. E quando o Senhor ele ouve aqui neste lugar, se uma pessoa estiver do lado de fora da igreja no momento da oração, ele vai ouvir muito barulho, porque as vozes se misturam. E se fosse um de nós para atender essas orações, ficaria confuso e nem saberia quem fez tal oração e nem o que foi dito, por causa das vozes se misturando. Agora o nosso Deus
nós, irmãos. Nós sabemos que todos nós temos um poder de Deus dado, que é uma fé. Uma fé que ela pode ser acrescentada na medida que nós vamos interagindo com ela na presença de Deus e com a palavra de Deus. Eu não sei o tamanho de fé que você veio aqui, e não é para você ficar olhando a fé do teu irmão que está da direita ou da esquerda e se comparando e pensando: o irmão dá mais glória, o irmão ora mais, o irmão busca mais, e eu estou aqui, e isso vai trazendo uma chateação e me deixando mais acomodado ainda. Irmãos, o Senhor, Ele compara o nosso tamanho de fé de acordo com o nosso entendimento e com a nossa busca. Ele não está nos avaliando como os outros irmãos que estão na nossa volta. Ele está olhando para nós pessoalmente. E Ele está vendo uma porção de fé na sua vida nesta noite. E o desejo de Deus é que essa porção de fé, seja ela pequena aos teus olhos ou grande, que ela venha a ser acrescentada e que ela venha a ser moldada de maneira que você possa ter passos em progresso diante do Senhor e pelo poder da palavra dEle. Aleluia! Segundo o poder do Senhor que opera em nós. Nós olhando aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, livro de Mateus 11, 28, uma palavra muito pregada do convite da graça. Quando Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O que nós entendemos aqui de uma proposta de Deus para quem está cansado e sobrecarregado, e que precisa um alívio e que precisa de paz na alma? O Senhor, Ele não está se colocando de mãos cruzadas para o teu problema se está nessa situação. Ele está de mãos abertas e com uma palavra liberada, dizendo: vinde a mim. Você que está desse jeito, vinde a mim. Há uma proposta de Deus dada para a gente, irmãos. O Senhor faz um convite, e nesse convite, às vezes a gente prefere ficar com um problema para nós do que seguir a vontade do Senhor e receber aquilo que Deus está propondo. E é nesse contexto que nós vamos nessa noite adentrar e entender um pouco mais daquilo que nós podemos fazer sobre nossa pessoa em relação a Deus. E ali, quando o Senhor, então, Ele diz: vinde a mim. Se vocês querem alívio, querem descanso, vinde a mim. É uma proposta de Deus. Ah, não, eu acredito em Deus, eu vou ficar em casa, eu nem vou orar. Se Deus quiser me abençoar, que me abençoe. Afinal, Deus sabe que eu acredito nele. Mas eu não quero fazer nada em relação a isso. Eu não quero buscar a presença dele, eu não quero orar, eu não quero ir ao culto, eu não quero me esforçar por mim. E há um convite explícito aqui para um alívio, para um conforto de Deus. E ainda mais o Senhor, Ele traz um ensinamento dizendo: e aprendei de mim. Jesus está dizendo, Ele está dando coordenadas, orientações. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sendo assim, vocês vão encontrar
ali tinha os escravos nascidos em casa, aqueles que vieram como escravos comprados, que nasceram fora. Para nós ter uma noção, não era pouca gente para tirar do habitat e cair morando em tendas, num lugar que não tinha nem mapa para se orientar. Mas o Senhor disse: sai que eu vou te mostrar. E Abraão, irmãos, pela sua fé, por mais que seja, quem sabe, nos teus olhos hoje, que tamanho era a fé de Abraão quando o Senhor fez essa proposta? Será que era o tamanho da fé que eu tenho hoje? Eu acredito que pode ser, irmão. Mas Abraão, a diferença, o que acontece é que Abraão obedeceu. Quando Abraão, ele teve 4 reis ali que tiveram uma emboscada, e nas terras de Sodoma e Gomorra, onde Ló já estava depois que haviam se separado ali, e levaram Ló cativo. E quando Abraão soube da notícia, ele envia 318 escravos da sua casa, servos, que nasceram em casa. Imagina, gente de confiança, nasceram em casa. 318 pessoas, irmão. Para pensar, hoje aqui nós estamos aqui, nós não tem 100 pessoas no culto, mas a gente já está vendo bastante gente aqui para organizar uma janta. Agora imagina, era uma tenda grandiosa, mais os animais e tudo, que Abraão saiu para fazer aquela orientação de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que ele foi. Quando o Senhor mexeu com ele, na fé que ele tinha, Abraão não ficou estagnado, acomodado. E poderia ter dito: eu já sou velho, quem sabe procura uma pessoa mais jovem para fazer isso. Não, Abraão ouviu a voz do Senhor e disse: eu vou. E Abraão saiu. E nós vemos na vida deste homem, irmãos, as renúncias que ele teve que fazer para sair da localidade dele. Irmãos que estão morando há muito tempo já na sua propriedade, para pensar um pouco. Se você tem que mudar de cidade, se você tem que mudar de localidade, a mudança, todo ali os confortos que tem, e ainda se tem os familiares que você está acostumado na volta. Os parentes, os pais. Abraão saiu dali das terras do seu pai. A família, olha o desconforto. E às vezes, irmãos, quando o Senhor mexe com a gente por causa da nossa fé que já existe em nós, o Senhor vem e Ele fala com a gente: ei, faz tal coisa porque eu quero te abençoar nesse sentido. Aí a gente às vezes acha difícil. A gente não quer pensar muitas vezes como Abraão pensou. Mas Abraão, assim que ele está indo e seguindo a jornada que o Senhor tinha proposto para ele, orientando no coração dele todo um mapeamento que era para ele fazer, Abraão, na caminhada que ele fez um mapeamento total das terras de Israel, que ficaram para Israel. O Senhor tinha um propósito com a caminhada de Abraão, ele foi mapeando o lugar das terras de Israel, que ficaria posteriormente ao povo seu, aqueles que o Senhor tinha dito: Abraão, tu consegue contar as estrelas do céu? E Abraão disse: eu não consigo, Senhor, pois assim será a tua posteridade, assim será a nação que virá após ti. Aleluias! E às vezes, irmãos, a gente fica tendo sonhos altos, assim como Abraão. A gente fica tendo sonhos que a gente gostaria de algo grandioso na nossa vida. Mas quando o Senhor fala com a gente, mexe com a gente não quer sair do comodismo, a gente não quer sair do lugar, a gente acha que tá bom assim, tá meio ruim aqui, mas tá bom. E não quer sair pro lugar da bênção, irmãos. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele saiu primeiro, obedecendo a voz de comando do Senhor. Irmãos, não adianta a gente dizer que tem fé se a gente não andar em direção a esse propósito de fé que nós temos. A fé sem as obras, ela é morta. A fé que a gente não age em cima daquilo ali que a gente acredita, ela se torna inútil. Ela perde o efeito. E aqui
Senhor. Senhor, me abre uma porta. Senhor, me dá tal coisa. Senhor, faz isso por mim. E Deus pode, irmãos, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou do que aquilo que a gente pensa. Segundo a medida de poder que habita dele em nós. E para Deus habitar mais poder em nós, para Ele liberando mais poder, já tem um pouco dentro de nós que é fé. Amém? Tem gente de fé aqui essa noite? Amém. Dá para dar glória? Aleluias! O Senhor já deu um pouco de poder dentro de você, essa fé genuína. Mas o Senhor, Ele quer acrescentar mais. Abraão já tinha fé, mas o Senhor queria tornar ele o pai da fé. O primeiro que sai obedecendo pela fé. Não era um homem que dizia ter fé, mas que não obedecia à voz do Senhor. Ele era um homem de fé e que obedeceu à voz do Senhor. E Abraão não tinha problema nenhum com renúncias, irmãos. Abraão não tinha problema nenhum com mudanças. E nessa noite que essa experiência de Abraão possa ficar pra gente. Abraão, ele não teve problemas de sair com toda a bagagem, com todo o povo da sua terra, de onde ele estava habituado, para cumprir com a vontade de Deus. Depois, quando seu sobrinho Ló é resgatado por esses homens que ele enviou, como de vitória por causa daquela guerra vencida, Abraão, ele encontra com Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque era um sacerdote. E quando Abraão ele encontra com Melquisedeque, ele foi o primeiro homem a ser dizimista na Bíblia, irmãos. Foi o primeiro a entregar dízimo. Ele pega o dízimo dos despojos daquela guerra vencida e ele traz como um agradecimento diante de Deus e entrega nas mãos de Melquisedeque. Olha, um homem que ele não tinha problema nenhum com apego a dinheiro, a bem material. Era um homem que agia pela fé. Irmãos, Deus te deu fé para você ser curado. Deus te deu fé para você vencer dentro da sua família. Deus te deu fé para você ser uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. Deus te deu fé para você fazer renúncias e vencer. Deus te deu fé para você obedecer a sua voz de comando. Abraão não tinha problemas com renúncia. Abraão não tinha problemas com obedecer a voz do Senhor. E agora Abraão, ele se torna o pai de Isaac, o filho da promessa. Aos seus 99 anos de idade, Abraão se torna pai de Isaac. E agora o menino já está grandinho e ele feliz. Daqui então vai sair a grande nação, vem através de Isaac. E de repente o Senhor diz: Abraão, tá vendo lá as terras de Moriá? Vai lá com o teu menino, um cutelo, a lenha e algo para acender a lenha. E oferece o teu menino em holocausto a mim, em sacrifício a mim. Entrega ele para mim, Abraão. Vai em um daqueles montes que eu vou te mostrar. E Abraão caminha com os seus servos durante 3 dias. E o menino, e a bagagem para fazer o sacrifício. Irmãos, fazer um sacrifício para o Senhor, uma entrega para Deus daquilo que Deus tinha dado para ele como um milagre. Mas o Senhor tinha chamado ele para ser pai de nações. Como é que Deus agora está pedindo o único filho da carne dele? Aliás, ele já tinha Ismael, que foi ali um passo que deu com Agar. Mas ali o filho da promessa era Isaac. E o Senhor pediu foi Isaac, não foi Ismael. Agora, quando eles estão pertinho do monte, o Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui. Só eu e o menino vamos ali no monte e já vamos voltar. Olha a fé, o que é, irmãos. Ele não disse: eu vou só ali no monte e depois eu volto. Ele disse: nós vamos voltar. Você tem fé para receber algo que você está colocando diante de Deus? Ou você está dizendo: eu acho que eu não consigo? Abraão estava indo ali por uma prova de Deus, uma orientação
irmãos. Nós vamos voltar. Abraão tinha certeza que Deus faria algo para intervir nessa situação. E quando eles chegam lá, o menino é amarrado, é colocado ali no lugar do sacrifício. E quando Abraão levanta a faca, irmãos, para imolar o próprio filho, a voz do Senhor bradou e disse: Abraão, não faça isso não. Agora sei que tu temes a Deus. E aí pegou um cordeirinho do lado lá, que foi o sacrifício para o Senhor. E realmente voltou lá para junto dos servos, para casa, Abraão com o filho Isaque. Porque ali é um homem de fé, irmãos. E um homem que não tinha aquela coisa de querer ficar segurando, agarrando as coisas que é para Deus, mas ele foi liberando tudo aquilo que o Senhor falava com ele. Não tem problema. Não estou entendendo direito, Senhor, mas não tem problema. Se o Senhor está falando comigo, está aqui nas tuas mãos. E eu vou dizer para você, tudo aquilo que o Senhor pede para nós colocando nas mãos de Deus, na confiança nas mãos do Senhor, Ele transforma para muito melhor. Da vida de um menino Isaque, o Senhor transformou na nação de Israel. O Senhor transformou na igreja que tem hoje na terra. Aleluia! A fé de Abraão. E o Senhor tem nos chamado para a fé também, irmãos. Nós vemos, irmãos, também sobre renúncia e sobre obedecer à voz de Deus, como o Senhor nos abençoa. O Senhor sempre que Ele quiser abençoar a vida da gente, irmãos, Ele vai pedir algo para nós. Vem para a minha presença, renuncia tal coisa, de ti eu farei uma bênção, em ti eu vou investir poder, mas faz o que eu estou dizendo. Aleluias! Nós olhando para a viúva de Sarepta, aquela mulher que estava juntando gravetos para fazer um pãozinho, porque ela só tinha um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite, e ela faria um pãozinho para ela e o seu filho comer pela última vez, e eles morreriam, não tinha mais recurso para ela e para a sua casa. E ali o Senhor envia o profeta Elias, fugindo da Jezabel, para ser sustentado por essa viúva pobre. E que está à beira da morte. Tem cabimento, irmãos. Mas o amor de Deus é assim, Ele vai envolvendo situações para derramar uma bênção em porção tal sobre ambos. E ali, quando o profeta Elias chega e diz: ei, traz um pouco de água para mim, e ela busca. E quando ela entrega a água, ele diz assim: traz para mim um pedaço de pão. E aí ela diz: ai, eu só tenho tal coisa para fazer um pouquinho de pão, e eu e meu filho iríamos comer e morrer, porque não tem mais o que a gente fazer. E aí então o profeta diz para ela: vai lá e faz o que tu ia fazer, mas primeiro traz um pedaço para mim. Depois não vai faltar azeite nem farinha, porque o Senhor vai multiplicar. Aleluia! A mulher obedeceu. Irmãos, o segredo para nós ter êxito na vida espiritual, na presença de Deus, é deixar que essa fé que nós temos seja movida por atitudes. A viúva pobre poderia dizer: puxa, é o meu único recurso antes da morte, e esse homem aproveitador está chegando aqui para pedir. Irmãos, nunca olhe nesse sentido. Quando for de Deus para a tua vida, não pense que é aproveitador, pense que Deus vai retornar imenso para você. Aleluia! E a Bíblia diz que até que veio chuva de novo naquele lugar, aquela viúva não faltou a comida dentro da casa dela por causa da obediência. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a fé, a obediência, ela gera milagres. E nós precisamos, se nós queremos milagres em nossa vida, precisamos entender esses princípios. Glorificado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu pergunto a você: o que é que você tem se sentido da parte de Deus que Ele está falando contigo e que você tem sentado para trás? Que você tem sido negligente naquilo que o Senhor está falando. Aleluia.
É uma noite de reflexão, irmãos. Porque Deus, Ele quer trazer bênçãos na tua vida de maneira grandiosa. Pastora, mas será que é com todos assim? Eu acho que é com todos. Quando eu olho para Jesus, que aquela samaritana, ela não tinha acesso a Ele por causa de uma guerra que havia entre os judeus e os samaritanos, Jesus se senta lá no poço de Jacó, e lá vem a samaritana para tirar água, e para Jesus iniciar uma conversa com a vida daquela mulher que ele iria posteriormente transformar, Jesus disse para ela: mulher, me dá água. Me dá água. E ali começou a conversa e a mudança total e radical na vida da mulher e na vida dos samaritanos que ouviu a missionária que estava no poço de Jacó. Aleluias! Sempre que Jesus mexer com você, irmãos, Ele vai pedir algo para ti, Ele vai te pedir o teu tempo, Ele vai te pedir uma renúncia. Pastora, é chato, por causa de que a gente é pecador? E por causa de que a gente tem que renunciar ao pecado? Por que a gente tem que negar o pecado? Porque o pecado, ele tem um gosto bom, ele tem um sabor bom. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, Salomão escreveu o pecado, que ele tem uma aparência de maçã servida numa bandeja muito bonita, mas que ao ingerir são como brasas na garganta. Assim é o pecado. O que acontece comigo, pastora, se eu renunciar ao pecado? O que acontece comigo, pastora, se eu abandonar práticas erradas? O que Deus quer comigo nisso? Te levar a um patamar de santidade, irmão? A palavra de Deus diz assim: ó, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos ama todos aqui, eu já comentei isso no início da mensagem. O amor de Deus, ele é incomparável. Mas o desejo de Deus não é que nós venhamos a ser pessoas errantes, amadas por Ele, que permaneçam da mesma forma. O Senhor quer nos levar a patamares, a princípios dados e criados por Ele para a nossa vida, e que só pode acontecer na medida que nós vamos ouvindo a voz dEle e adentrando esses propósitos. Aleluia! Glorificado seja Deus. Nessa noite, irmãos, nessa noite, o que você poderia, diante da palavra de Deus, diante daquilo que você já ouviu ao longo dos tempos, renunciar e dizer: Jesus, eu estou aqui para entregar isso aqui para o Senhor. O Senhor tem falado comigo e eu estou aqui para começar a partir de hoje a fazer exatamente isso que o Senhor está dizendo para mim. Porque eu não quero ficar estagnado na fé, eu não quero perder minha salvação, eu não quero ficar paralisado, eu quero a minha bênção. Quantos querem bênção aqui essa noite? Estão tímidos? Quantos querem bênção aqui essa noite? Ergue as duas mãos para o céu, porque eu quero bênção do meu Senhor. Aleluias! E o Senhor, Ele é maravilhoso, e a palavra diz aqui muito claro para a gente, irmãos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou ora e pede diante de Deus. Mas nós precisamos estar ligados a esse propósito. Não perca essa chave que foi te dada esta noite. Quando o Senhor falar contigo, ouve a voz que Ele vai dizer: ah, pastora, mas Ele está pedindo uma coisa que parece que é difícil para mim. Parece que é difícil, mas não é impossível. Ele quer te levar ao lugar da bênção, mas você está agarrado a isso que não pode ser abençoado. Aleluias! E o Senhor está te convidando nessa noite. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Deixa Jesus guiar o teu barco por inteiro. Deixa
seu nome seja honrado pelo Senhor? Você quer que a sua vida seja honrada pelo Senhor? Deus te ama. Se você ficar estagnado no mesmo lugar que você está, no mesmo agarrado nas mesmas coisas, o Senhor te ama igual. Mas tem algumas coisas que você não vai conseguir alcançar por ficar desse jeito. Mas se você se desprender nessa noite pela fé e começar a dizer assim, não, pastora, eu vou subir nessa bicicleta da fé, eu vou começar a dar pedaladas e eu vou em direção ao meu propósito diante do Senhor. Aleluia! E aí sim, não tem barreiras para a tua vida, não tem barreiras para aquilo que o Senhor tem proposto para você. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Aleluia! Deus te chamou para ser um vencedor, uma vencedora. Deus te chamou para você ser alguém que é exemplo de fé. Deus te chamou para ser exemplo de santidade aqui na terra como ser humano. Deus te chamou para ser bênção dentro da sua família, dentro da sua casa. Aleluias. Querido Pai Celestial, nós levantamos as nossas vozes em oração agora. Após ter entregado esta palavra que o Senhor entregou no meu coração no dia de hoje, Pai, eu sei, Jesus, que a semente já está no coração do teu povo. E eu sei, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. O Senhor é poderoso, é grande, amoroso. E eu sei que nessa noite, Jesus, na medida que pessoas forem deixando, abrindo espaço para o Senhor derramar poder, essas pessoas vão estar adentrando lugares que ainda não entraram, vivendo propósitos que ainda não viveram, vendo, Pai, bênçãos acontecendo que estão orando e há muito tempo. Aleluia, Jesus maravilhoso. Vai derramando a tua graça e o teu poder na vida dessa igreja, na vida desse irmão, dessa irmã, nessa família aqui representada. Senhor amado, nós oramos e colocamos o povo diante de ti. E nós oramos para que seja despertado fé em cada coração, Jesus. A fé que esteja adormecida, a fé que já esteja morta, mas o Senhor é Deus poderoso para ressuscitar e para nessa noite, Jesus, dar sentido à vida dessa pessoa, para a honra e para a glória do teu nome. Vai abençoando, Pai amado. Nós oramos no nome do teu Filho amado, Jesus, e te damos graças por tudo aquilo que tu estás a fazer. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos colocar a oração. Em nosso amado Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para os levitas.